Hola cariños, buenos días, ¿todo bien? Entonces, como el combinado, yo voy a hacer la corrección de las tareas que yo pedí la clase pasada que tuvimos clase online, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a corregir de la página 24 hasta la página 27, ¿sí? Entonces, en la página 24, dibuja y escribe que desayunan. Entonces, era solo mirar en el libro que ya estaba el dibujo con que cada persona de la familia de Chema desayunaba. Entonces, Chema desayuna leche con cereales y zumo de naranja, ¿sí? La madre de Chema desayuna yogur com yogur, pão com aceite, porque na Espanha é normal, né? Eles comerem pão com azeite e frutas. E sua irmã, tostadas com mermelada, ¿sí? Ahora, e tu, escribe e dibuja. ¿A que hora desayunas? Entonces, que hora que vosotros desayunáis? Yo desayuno, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Que desayunas? Desayuno pão, leche, café, tostadas, a veces, yogur, frutas, ¿sí? ¿Y qué comes en el recreo de la mañana? Quando iba a la escuela, ¿qué comía? O a las 10, después del desayuno, ¿qué comes? Yo como una fruta, un yogur, un zumo, tomo un zumo de naranja, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? En el comedor del cole, ¿sí? Ordena, ¿qué es comedor? Comedor seria o lugar que você faz a refeição. Na sua casa seria a sala de jantar. Na escola seria o lugar que você come, né? Seria a cantina, o refeitório, tá bom? Então aqui, gente, vocês tinham que separar os primeiros pratos, os segundos e el postre. Então, o primeiro prato é sempre mais leve, o segundo prato é mais consistente e o postre a sobremesa. Então, sopa seria primeiro prato, filé segundo, helado postre, ensalada primeiro prato, pollo segundo, pescado segundo, uma tarta, sim, que pode ser salada, que é salgada, ou dulce, correto? Huevos de primeiro, salchichas de primeiro, espaguetes de segundo, arroz de segundo, consomé, que seria um patê, né, de primeiro, frutas de postre, lentejas de primeiro, purê de primeiro, verduras de primeiro, croquetas de segundo, tortilha. Que é tortilha? Omelete. Então, pode ser de segundo ou de primeiro, chuletas, que são carnes, também de segundo, e flan, que é aquele pudinzinho, né? Que seria a sobremesa, el postre. Confecciona 3 menús, luego elige y pídelo. Entonces, el primer menú tenía que poner un plato de primero, uno de segundo y un postre. Por ejemplo, podría poner una sopa, después un filé y el helado, ¿sí? E como pediria o camareiro? O camareiro é garçom em espanhol. Camareiro, por favor, el menú. Uno. De primeiro, me gostaria uma sopa de lentejas, perdão. Uma sopa de lentejas, sim? El segundo prato, me gostaria um filé, correto? E de postre, um helado de fresa, que seria um sorvete de morango. Tudo bem até aí? Então, vocês elegeram, né? Elegiram o menu de vosotros, ¿sí?
y yo elegí el mío, entonces es solo un ejemplo, no es para apagar y poner, borrar, apagar y poner de la profe, es solo para dar un ejemplo, ¿sí? Elige um prato e escreve a receita, acordando que tudo que eu pido, gente, é em espanhol, ¿sí? Sanduíche de jamón e queijo, então seria um sanduíche de presunto e queijo. Batido de plátano seria o quê? Uma vitamina de banana. Ensalada de frutas seria uma salada de frutas. Então, qual foi que eu elegi? Um batido de plátano. Quais são os ingredientes? Plátanos, sim, 2 plátanos, 2 vasos de leite, uma cuchara de açúcar, sim? Qual é a elaboração? Lleve tudo ao liquidificador, bata e tome. Fácil, não? Agora, no exercício 2 de la página 26, fíjate en los ingredientes de la tarta de manzana e completa. Então, acá de la tarta de manzana, que é a torta de maçã, tá dizendo os ingredientes que se usa. 150 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla, 110 gramos de açúcar, 2 huevos e 2 manzanas. Quantas harinas necessitas? 150 gramos. Quantas mantequilhas necessitas? 120 gramos. Quantos açúcar necessita? 110 gramos. Quantos huevos necessita? 2 huevos. E quantas manzanas necessitas? Necessito 2 manzanas para a receita, ¿sí? E por último, em la página 27 temos encuentra frutas e verduras en esta sopa de letras e escribe su nombre, ¿sí? Entonces tenían que conocer la fruta ou verdura por el dibujo, pelo desenho, e procurar na sopa de letras. Então, o primeiro desenho é uma manzana, o segundo uma fresa, o terceiro uma pera, o quarto uma cereza, quinto naranja, depois uva, plátano, que é a banana, pinha, que é o abacaxi, sandia, que é a melancia, tomate, que é tomate mesmo, zanahoria, que é cenoura, zanahoria, sim? Lechuga, que é o alface, coliflor, que é a couve-flor, né? Coliflor, e judías, sim? Entonces, tiene que hablar também as palavras para aprender, correto? Toda vez que a profe habla en la videoclase una palabra, repita en su casa para aprender a hablar las palabras en español. Y por último, 4, completa. El verbo querer y preferir. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere. Nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefieren. ¿Sí? Perceberam que esses verbos, eles têm o quê? Eles não são regulares, eles são irregulares. Mas como assim, professor, irregulares? É porque na hora da conjugação eles trocam o E pelo IE. Então não fica eu quero, fica eu quiero. Não fica eu prefiro, fica eu prefiero. ¿Sí? E o verbo gustar e apetecer é um verbo que se conjuga solamente na terceira persona del singular e plural. ¿Por quê, profe? Porque se conjuga de acordo com aquilo que lhe gusta, que te apetece, ¿sí? Entonces, se me gusta varias cosas, yo voy a usar el verbo en la tercera persona de plural. Se me gusta una cosa, yo voy a usar el verbo en la tercera persona del singular. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se queda? A mí me gusta o a mí me gustan. A ti te gusta o a ti te gustan. A él, ella, usted le gusta o le gustan.
A nosotros nos gusta ou nos gustan. A vosotros os gusta, os gustan. E a eles les gusta ou les gustan. A mesma coisa acontece com o verbo apetecer. Então, a mim me apetece, a ti te apetecem, se for plural. A ele le apetece, a nosotros nos apetecem, a vosotros os apetece ou apetecem, e a eles se apetece, apetecem ou le apetece. Se vale, entenderam? Então o verbo gostar e apetecer, que é a mesma coisa, me gusta e me apetece, né? Se conjuga somente na terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Isso vai variar no quê? De acordo com que a persona le gusta. ¿Sí? Entonces, a mí me gustan las manzanas. Ou a mim me gustam las fresas e manzanas. Então, eu gosto mais de uma coisa. Então, o verbo vai no plural. Se eu gosto de uma coisa só, ele vai no singular. A mesma coisa acontece com, por exemplo, nosotros. Se a nosotros nos gusta manzana, então o verbo não concorda com a pessoa nós, concorda com quantas coisas a gente gosta. Vale? E responde: que frutas te gustam? A me gusta fresa, plátano, sandia, sim? E que verdura te gustam? A mim me gustam lechugas, coliflor, sim? Remolacha. E que te apetece comer hoje? Hoje, como é cumple de mi hijo, me apetece um pastel. Então, eu vou comer hoje, né? Eu tenho vontade de comer hoje um bolo, porque é aniversário do meu filho, é cumpleaños de mi hijo, e nós vamos a comemorar. ¿Sí? Gracias, foi muito bueno. Se tiverem alguma dúvida, eu estou acá. Tenham uma vacação maravilhosa, descansem e hasta 15 dias. ¿Sí? Besitos, que Deus bendiga a todos e uma semana abençoada, correto? Vale, tchau!